Veio a mim ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua alma, pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimarias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo quanto trouxe sobre ela. E sereis consolados quando vides o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 23. Mas os homens que foram deixados vivos depois destas pragas ainda recusaram adorar a Deus. Não quiseram deixar o seu culto aos demônios, nem seus ídolos feitos de ouro, prata, latão, pedra e madeira, que nem veem nem ouvem, nem andam, nem tampouco mudaram de opinião, nem de atitude a respeito de todos os seus assassinatos e atos de feitiçaria, e das suas imoralidades e seus roubos. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 ao 21. Graças a Deus deu uma chuva por aqui. Como é que tá aí, ó? E o trator também passou aqui, então tá um bom dia para fazer uma caminhada com o dog. Não tá seco, não tá empoeirado, porque os dias passados tava bem calor, abafado, e a poeira tava aumentando bastante. E aqui eu não sei qual é pior, quando tá esburacado ou quando passa aqui o trator e nivela a estrada, porque quando ela tá nivelada assim e dá uma chuvinha, beleza, tranquilo. Os carros passam pela gente, é uma benção. Não tem problema. Mas quando tá seco, empoeirado, abafado e a pista tá nivelada, tem pessoas que não tem muita consciência, parece. Passa numa velocidade tão alta e a poeira levanta que você não consegue ver praticamente um palmo à sua frente. Eu geralmente, quando eu tô de carro e eu vejo pessoas caminhando, algumas pessoas nessa situação são bem simples, são homens que estão indo para o trabalho ou estão chegando cansados, são mulheres com suas criancinhas. Eu busco diminuir a velocidade para não levantar tanta poeira, mas nem todo mundo pensa dessa maneira. Algumas pessoas passam numa velocidade tão alta. Eu já vi uma senhora com a nenenzinha no braço, a pessoa passou numa velocidade tão alta. Outros com sacola. Eu uma vez, um restaurante simples, a pessoa ali com o seu negócio, principalmente nos primeiros dias, quando eu vim morar pra cá,
que aqui está urbanizando muito, logo essa característica rural daqui não vai existir mais. Só em algumas pequenas propriedades e locais. Mas aqui está muito urbanizado e está muito rápido aqui as coisas acontecendo. E naquela situação, e aí a pessoa ali com o seu churrasco, com o seu restaurante, as pessoas comendo. E a pessoa passou numa velocidade tão grande. A poeira foi toda para o estabelecimento da pessoa. A poeira foi lá para a carne que a pessoa estava preparando, as pessoas comendo. Então, uma falta aí de consciência aí, a pessoa já está cansada, criança, e a pessoa passa em alta velocidade. Então, quando está esburacado, as pessoas andam com mais cuidado, elas andam mais devagar. Então, por isso que eu não sei qual é melhor ou pior, se a estrada ela tá esburacada ou se ela tá nivelada. Mas como um tempo como esse aqui, tá bacana, porque choveu na madrugada muito forte. Então a chuva ela limpa até o ar, porque até o ar tem poeira. E a chuva ela faz essa limpeza aí. As árvores também agradecem, as árvores limpinhas, porque quando tem muita poeira você olha as árvores, elas estão carregadas de poeira. Então a chuva é bênção. As consequências que tem por causa de muita chuva, em alguns contextos são situações que não planejaram aquela cidade, aquele local para aquele tanto de água, em situações que o povo também não coopera, joga lixo em qualquer lugar e etc. Infelizmente há roubos na administração pública. Em alguns locais sabe que vai ter uma chuva mais acentuada, e isso há muitos anos, e não faz um escoamento. Não tem engenheiro para isso, não tem uma engenharia. Então preferem sofrer o dano do que evitar o dano muitas vezes. E nós sabemos que é lamentável que nesse contexto muita gente ganha dinheiro, né? Muita gente fica rica com catástrofes e destruições. Tem que se investir, e oxalá que o dinheiro todo fosse investido para aquele propósito. Mas nós sabemos que no meio do dinheiro aí existem pessoas de mau caráter. Teve aí até essa questão aí das vacinas, da pandemia, e pessoas roubando o dinheiro dos respiradores, os recursos. Isso não é de hoje. Desde quando eu me entendo como gente, e mesmo quando eu não me entendia como gente, já tinham matérias, notícias de roubos em hospitais e até em merendas das crianças em escolas. E olha que não havia tanta mídia, tanta informação como se há hoje para poder denunciar. Então eu acredito que numa época como aquela o estrago era muito maior. Então sempre houve pessoas morrendo pelo mau caratismo do ser humano. E tá começando até a pingar. E mesmo quando é um juízo de Deus, através da natureza, dos acontecimentos de enchente, de maremotos, de terremotos, ainda assim o homem é responsável, porque todo juízo que o Senhor Deus ele derramou foi consequência dos pecados daquele governo, daquela nação, daquele povo. E Deus, ele tem suas maneiras
peculiares e particular de tratar cada povo, cada nação. Então, nesse contexto, existem pessoas que mesmo no meio das tragédias não se quebrantam seus corações. Elas endurecem a sua cerviz e ainda aumenta o castigo do seu juízo na eternidade, porque numa situação como essa, em vez de se arrepender e se importar com o próximo, se tornam ainda mais gananciosas ainda. Endurece o coração e ainda usa aquela situação para roubar mais dinheiro e se enriquecer. Eu estava vendo uma situação que a Ucrânia, ela está recebendo muito dinheiro, né? No contexto da guerra. Se o presidente da Ucrânia sair vivo dessa história, ele vai ficar um homem muito rico. Se fosse no contexto aqui do Brasil, já estariam se comentando dos desvios do dinheiro para ajuda militar e ajuda da população no contexto de alimentação, de abrigo. Mas na Ucrânia não tem isso, né? O governo da Ucrânia, os políticos de lá não roubam, né? Eles não desviam dinheiro. Em tudo isso não há um propósito financeiro, né? O presidente da Ucrânia, ele é diferente, né? Os políticos lá são diferentes. Duvido bastante. É interessante, só abrindo um parênteses, para o que eu quero comentar. Eu vejo algumas matérias da situação da guerra. Eu fiz um vídeo a respeito, no contexto bíblico do juízo de Deus, em guerras e catástrofes naturais, comentando biblicamente o que são essas situações no tempo do fim, nesse tempo de agora apocalíptico. Eu não vejo aquele povo da Ucrânia falar em Deus. Eu já vi uma matéria, uma ou duas, de pessoas reunidas ali, aparentemente cultuando a Deus. Eu não sei que Deus eles estavam cultuando. Se tem um arrependimento e a conversão em Cristo como único Senhor e Salvador, não ficou claro. Mas a matéria aparentemente falando que eles estavam unidos, poucas pessoas, de uma nação, de tanta gente que tem ali, em algum lugar cultuando a Deus, e nunca mais vi matéria como essa. E toda matéria que se faz dali, do povo chorando, do povo se lamentando, não vê o povo falando de Deus. Eu não escuto o presidente da Ucrânia falando em Deus. E olha que ele é de descendência judaica. Então, mesmo com aquela dificuldade toda que aquele povo está passando, aquela luta, não vê eles falar em Deus. Eu não vejo das matérias, em vários canais, aquele povo falando em orar a Deus. Eu não vejo eles falando no contexto de se humilhar a Deus. É sempre no contexto de uma vingança, no contexto natural, né? Da pessoa ter alguém querida perdida. E no contexto de confiar no próprio homem. E no contexto de exaltar a Ucrânia. Mas não de exaltar a Deus. Até o presidente judeu ucraniano, em uma fala dele, eu pensei que ele ia dar glória a Deus. Ele disse glória à Ucrânia. E isso contagiou algumas pessoas. Que eu vejo comentários e as pessoas no contexto ali de apoiar a Ucrânia, mesmo sem saber realmente a essência de tudo isso, financeira, material, política, né, das manobras das nações para quebrar outra nação, para roubar suas riquezas, poder vender produtos que a outra estava vendendo, para roubar ali aquele mercado ali, e etc.
elas colocando em seus comentários glória à Ucrânia, pelo incentivo, pela fala do presidente ucraniano. Então, eu considero bem estranho isso. Então, mesmo numa situação como essa, não se humilham a Deus em Cristo como único Senhor e Salvador. Eu sei que poucos vão entender esse contexto. Estamos chegando ali onde eu quero trazer aí uma novidade aí em relação ao Baruch. Eu estou descendo uma rua aqui que é uma rua que tem muitos dogs, mas graças a Deus a maioria é preso. Aqui tem uma rua que tem muito pitbull e muito mestiço a pitbull. Mas os cachorros são bem presos, né? Diferente de outros lugares. Mas isso não quer dizer que um cachorro desse aqui ele não possa se soltar em alguns lugares aqui. E o Baruch tem que fazer o que ele sabe e até o que ele não sabe. E aqui não tem moleza nessa rua não. Essa rua aqui é só as feras. Eu tava passando aqui em outro momento e uma pessoa perguntou se eu não poderia cruzar o Baruch com a cadela dele. Eu falei que sim, né? Porque na realidade o Baruch já tá fazendo 6 anos. E o Baruch ele precisa cruzar. Minha vontade é ele cruzar a primeira cruza dele com uma boxer. Com as características, com os temperamento, com porte que eu considero adequado para uma boa linhagem. Mas não tá aparecendo essa cadela boxer. E eu não tô podendo agora criar uma. Eu conheci uma pessoa que tem 2 boxer fêmea, linda. Mas só que eu não sei se ele vai ter interesse de cruzar e talvez não seja agora, porque ele já tem 2. Mas provavelmente lá pra frente... E aí, beleza? Bom dia. Quem sabe o Baruch possa cruzar com uma delas ou com as 2. Mas eu acredito que vai demorar aí, quem sabe mais 1 ano, 2 anos. E o Baruch ele precisa cruzar. Então, eu também não sei se o rapaz lá vai querer cruzá-las, né? E etc. A gente não conversou a respeito. Mas eu fui ver a cachorra, né? Essa outra cachorra, ela é uma mistura de boxe e pitbull. Dizendo o proprietário da casa, né? Eu não sei se ela vai estar aqui hoje para me mostrar aí, para me mostrá-la. Olha ela aqui, ó. Ela tá presa, mas pensa, e aí? Pensa numa cadela nervosa. É porque tá fechado ali. E talvez em outro momento eu consiga passar aqui e filmá-la. Para vocês verem como a dog ela é agressiva no contexto da guarda e da proteção. Eu coloquei o Baruch ali em outro momento perto dela, no portão. A cachorra
naquele instinto top, no contexto ali de guarda e proteção, e ela não se intimidou com o Baruch, não. Pena que não deu pra mostrar agora o nível do temperamento dela. Então eu tô pensando sinceramente em fazer essa cruz aí do Baruch com essa dog aí. Segundo ali o proprietário, é mistura de box com pitbull. Porque eu não posso me dar o luxo de, quem sabe, esperar mais tempo para fazer essa primeira cruza do Baruch com uma box pura, com um focinho mais longo, com um porte mais robusto, com um temperamento mais agressivo, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, logo, logo, se Deus permitir, eu estarei fazendo essa cruz aí do Baruch com essa cadela aí que vocês viram. E se alguém tiver interesse dos filhotes nesse contexto, entre em contato. Futuramente eu posso fazer a cruza do Baruch com outra box mesmo, em outra oportunidade. Só que é a primeira cruza, né? Então assim, a primeira cruza geralmente pode ser a cruza mais forte do cachorro, né? Não que a segunda ou a terceira não seja, mas é a primeira cruza do dog. Então eu fico imaginando se não é uma pegada melhor aí para a genética dos dogs, né? A fêmea nem precisava não ter cruzado, ela já até poderia ter cruzado. Se ela tivesse cruzado outras vezes, até melhor. Mas pro dog, Baruch aí tá com 5 anos, vai fazer 6 anos aí, ali pro final do ano. Então ele tá no vigor da força física dele. E depois dos 6 anos, já começa aí a dar uma decaída, né? Então, o Baruch, bom dia. Baruch tá no ponto aí pra fazer uma boa linhagem. Então, se ele fosse mais jovem, tipo 3, 4 anos, de 2 a 4 anos, seria ainda melhor. O cachorro mais jovem, a fêmea nem precisa ser tão jovem assim, mas o dog em si, ele com mais força, com mais vigor, um dog mais envelhecido, mais cansado, mesmo se ele cruzar com a fêmea mais jovem, eu não sei se a linhagem sairia tão boa quanto ele mais jovem, mais na disposição. Mas isto é um assunto para especialistas nesse contexto. Eu não tenho qualificação científica para poder trazer um
uma conclusão, um ponto final a respeito se realmente o que eu estou falando faz algum tipo de sentido, ainda que possa ser que dependa também muito da criação, da alimentação, do manejo que se tem, da raça, e dentro da raça também há diferenciais. Tem vídeos nesse contexto, no contexto de guarda e proteção. Um casal de dogs de guarda e proteção, muito bons, tanto macho como fêmea. Eles teriam uma ninhada, e dentro daquela ninhada ali, nascer um com mais guarda, com mais proteção, ou nascer um com menos guarda e menos proteção. Dos mesmos pais, das mesmas condições, a mesma ninhada, mas um está acima da média e outro pode estar abaixo da média. Isso em qualquer raça. Então por isso que em momento ou outro a gente encontra dogs que eles não têm a pegada dos pais. Ele não tem a pegada daquela raça. E não é no contexto de mau manejo. É no contexto mesmo da genética. É no contexto do próprio dog. Ele pode receber manejo para tal e melhorar, ou despertar a sua função. Mas tem dog que nem precisa de tanto manejo, ou manejo para despertar a guarda e função de uma forma tão ímpar. O dog está acima da média, tanto no contexto de guarda e proteção, como também no contexto de combater outro dog. Tem dogs que nem são pitbull no contexto original. Rottweiler, boxer, pastor, até dog de rua, que ele tá numa pegada assim de combate assim que nem alguns pitbulls têm. Isso também é um assunto para se compreender melhor com um especialista nesse contexto de dogs que tem a mesma função, mas tem um ou uns que nascem e desenvolvem com excelência aquela função e outros não, mas isto é um fato. Que qualquer pessoa que realmente trabalha, estuda no manejo de dog, principalmente de guarda e proteção, conhece. Sabe que bons pais não é garantia 100% de filhotes naquela função de excelência no contexto de guarda e proteção. Quando você for comprar um dog, é importante sim, se você puder, analisar os pais do dog, o porte, o temperamento, fazer um estudo do padrão da raça e também, por que não dizer, como o dog ele é cuidado, que tipo de manejo o dog recebe. Como é que eu posso discernir numa simples conversa que tipo de manejo o dog recebe? Bem, você pode assistir os vídeos do canal WMPC Dog Box para você entender um pouquinho mais sobre manejo de guarda e proteção, principalmente do Dog Box. E se você assistir os vídeos no contexto de manejo, né,
você vai conseguir discernir. Eu consigo discernir. Se eu chegar numa casa para comprar um dog, só do jeito das pessoas conversarem e se portarem, só de eu ver o comportamento dos pais, dos proprietários, eu já consigo discernir que tipo de manejo aqueles cachorros recebem. Que também é importante aí para você alcançar aí um dog no contexto de guarda e proteção, que realmente vá fazer a função ali. Eu, só de ver as pessoas andando com seus cachorros pela rua, bom dia, eu consigo discernir se a pessoa tem liderança ou dominância só da forma que ela segura a guia. Eu andando na rua, só de eu ver a forma que a pessoa está segurando a guia, eu já consigo discernir se a pessoa tem manejo adequado ou não. Só de eu ver. Não preciso nem conversar com a pessoa, só de eu ver. Eu sei quem está na liderança ali. Se é o dono ou se é o cachorro. E a maioria das vezes eu consigo perceber quem está na liderança ali, quem está levando o outro para caminhar é o dog. É o dog que está levando o dono para caminhar. Na realidade ali o dono é o cachorro. Porque quem está na frente que é o dono, né? Quem está levando para caminhar que é o dono. É o líder, é o dominante. É o que está no controle da situação. Então, não é o dono que decide para onde o dog deve ir. É o cachorro que decide. E ai do dono se não obedecer. A fatalidade é certa. Isso aí não tem dúvida. Em um momento ou outro, a fatalidade ela é certa. Beleza? Esse vídeo eu estava querendo fazer ele já há algum tempo, mas pela limitação técnica a qual eu tenho, não foi possível, porque eu já estava aí com alguns vídeos no celular para serem publicados. O YouTube me bloqueou para publicá-los e eu não poderia publicar os vídeos, não poderia limpar a caixa de memória do celular para gravar novos vídeos, porque eu já fiz isso com outros celulares e os celulares começaram a travar e dar problema e alguns estragaram. Tem alguns vídeos lá no princípio que eles travam algumas imagens. A imagem vai travando. Aquilo ali já era o celular dando problema. Ao ponto de a caixa de memória não limpar mais, mesmo se colocasse cartão de memória não resolvia. E como eu uso aplicativo para converter os vídeos para que eu possa publicá-los no Face também, então ali às vezes entrava vírus e etc. Então eu estava impossibilitado aí de fazer esse vídeo a respeito aí da cruza do Baruch. Teve um dia que eu cheguei lá na frente da casa, ela estava numa guarda linda e eu querendo gravar, eu nem estava levando o celular porque a gente fica ali inspirado, impelido para gravar, e se eu gravasse mais alguma coisa poderia dar problema no celular. Então eu achei melhor, eu tomei a decisão de não levar o celular para não correr esse risco aí de passar por essa tentação, fazer o vídeo, além de perder o vídeo, que não iria ser gravado, ainda poderia perder o aparelho. Então eu espero em outro momento poder aí fazer aí um vídeo melhor, mais próximo ali da dog, para mostrar qual tipo de ninhada de filhotes que possivelmente surgirá aí dessa cruza. Se assim é o nosso Deus, bom dia, ele permitir. Falou? Se não acontecer nenhuma situação adversa daqui lá para casa, isso é tudo por hoje.
Fiquem com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. E lembrai-vos, Cristo é o único Senhor e Salvador que a alma tem. Lembre-se disso e leve isso a sério, pois ela determina todo o teu futuro.